Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade, emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender, o programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje recebemos a subsecretária de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer de Teutônia, Glaci Kunzler-Dickel. Bom dia, Glaci, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Glaci, começa contando um pouco da tua história pra gente. Tu és natural de onde? Eu sou natural de Poço das Antas. Parti para vários lugares depois que eu tinha concluído era séries, era até o 4º ano em Poço das Antas. Aí eu fui estudar em Canoas. O pai me colocou no internato lá, porque tinha uma irmã. Aquela vez funcionavam as servas do Espírito Santo, naquele prédio atrás da prefeitura, em Poço das Antas. E ela veio lá em casa, eu ia parar de estudar. E aquela irmã veio lá em casa e disse para o meu pai: não, as tuas meninas têm que estudar. Elas um dia vão ser o exemplo de Poço das Antas. E foi. Aí eu fui estudar no Colégio Espírito Santo em Canoas, onde eu tive que trabalhar uma parte do dia para custear os estudos, né? E podíamos ir para casa só de meio em meio ano. Naquela época existiam as cartas ainda. Lembro muito bem, a gente chorava muito, ficava muito ansiosa até que vinha uma carta do pai, porque ele escrevia de tudo, de casa, dos gatinhos, da mãe, dos meus irmãos, porque eu sou a mais velha, né? Era bastante angustiante sempre esperar aquele meio ano para poder ir para casa, porque afinal eu tinha 12 anos quando eu saí de casa. Acostumada a trabalhar e ajudar em casa, a gente já era naquela época, mas com 12 anos ter que morar em outra cidade foi complicado. Foi bastante complicado no começo, mas a gente vai se acostumando. Contanto que hoje em dia, assim, não é mais tão difícil. Saio muito para fazer cursos e não tenho aquela ansiedade, assim, de ficar fora um dia. Não tenho problema com isso, né? Porque depois, logo daqueles 3 anos que eu saí de Canoas com a minha irmã, que nós fomos juntas lá, e eu fui estudar em Santa Cruz do Sul, onde eu também tive que ficar, então, uma semana inteira ou 2 semanas, às vezes a gente ficava um mês. Fiz o ensino médio também em Santa Cruz do Sul, que era distante de Poço das Antas, né? Então a gente não podia vir tantas vezes para casa. E terminei também cursando a faculdade em Santa Cruz do Sul. Então, na verdade, permaneci 7 anos em Santa Cruz do Sul para estudar. E sempre trabalhei junto. Naquela época, aproveitei bastante para fazer cursos, que tinha muitos cursos pelo SESC, aquela vez, pelo Senai. Tudo o que vinha na minha frente quando eu tinha tempo, eu aproveitei. Sair de casa tão cedo, então, também te deu coragem para encarar os desafios e para se lançar aí em tudo que vinha pela frente, como você mesmo disse, e fazer vários cursos, qualificações. Mas como você decidiu pela educação física? Eu fiz ensino médio, técnico em contabilidade. Senti que eu não gostava disso. Aí eu fui fazer o teste vocacional. Existia, naquela minha época já existia o teste vocacional. Aí deu direto para mim, dava aquela vez, era Belas Artes, né? Se dizia Belas Artes, mas tu podia seguir vários caminhos, né? Então, na verdade, eu não sabia direito o que fazer. E educação artística, não. Eu gosto de arquitetura, então eu fui pesquisando também, né? Só que em arquitetura tinha muita matemática. Eu não gostava de matemática. Aí eu fui fazer educação física, porque em si também tem alguma coisa ligada com dança na educação física, né? Fui para a educação física, foi assim, bastante difícil, mas eu consegui, pela minha altura, tudo. Lembro muito bem dessa época, né? Que às vezes tive que tentar, quando eu comecei, qual era o meu pé de impulsão, tudo, né? Tive bastante dificuldade, mas me dei bem na educação física.
graças ao curso de Educação Física, eu escolhi a minha profissão, que é a minha profissão que eu tenho hoje em dia. Aquele curso me preparou para iniciar com dança. Nós tivemos ginástica rítmica, ginástica, tudo que é estilo, né? E eu me achei dentro daquilo. Tivemos uma parte do folclore dentro da educação física. E já no primeiro ano eu ganhei contrato pelo Estado, mesmo sendo, aquela vez tinha muita falta de professores, né? E eu recebi um contrato em Poço das Antas. Então eu ia todo dia para Santa Cruz do Sul e lecionava à tarde em Poço das Antas. E lá em Poço das Antas eu realmente me achei dentro da educação física. Eu trabalhava com muita arte. E pelo dom que eu tenho da arte, que todo mundo logo nota, me deram aulas também de educação artística para eu preencher meu horário. Então, vários alunos passaram por mim. Uma coisa que eu gosto até hoje é a parte da arte, né? E eu me achei dentro da dança. Aí eu comecei a me preparar fazendo muitos cursos de danças escolares, se dizia naquela época. Eu era com Paixão Cortes, eu me lembro, eu fui para dança gaúcha, fui para danças escolares, para danças rítmicas, para danças temáticas. Eu sempre fui muito de fazer o que aparecia na minha frente, de querer colher o que eu conseguia colher. E partindo daí depois, quando eu comecei no Colégio Teutônia, que eu estava na escola estadual lá, Godofredo Lagaman era meu colega, e ele me levou para o Colégio Teutônia, então. Aí eu substituí uma professora em educação física. E daí, mas na minha casa, quando ele veio me convidar, ele já disse para mim: tu vais ficar na escola depois, quando a professora voltar, porque eu quero que tu trabalhes com educação artística na minha escola. E assim também foi. E eu trabalhei bastante com dança escolar e dança rítmica na escola de Poço das Antas e no Colégio Teutônia. De lá, daí assim era sempre bastante dificuldade, porque cada coreografia que tu fazia precisava outro figurino. Eu sentia assim que era uma grande dificuldade dos pais, porque tu não aproveita tanto esse figurino, né? Eu comecei a partir para a dança folclórica alemã. Em 1988, eu comecei a fazer cursos com professores da Alemanha e nunca mais falhei desde aquela época. Todos os anos, agora fazem acho que 3 anos depois que vieram os netos, eu parei mais de fazer esses cursos, mas na verdade eu tenho 30 e poucos anos de cursos, me atualizando sempre com dança alemã. E este foi o motivo que eu parti para essa dança, por ser uma coisa que eu gosto e pelo fato de tu estudar um traje de uma região. Tu usa sempre o mesmo traje, tu representa o teu município ou o teu grupo com a mesma roupa. Tu não precisa, para cada coreografia, para cada dança, para cada vez que tu te apresenta, fazer um outro traje. Este praticamente foi o motivo de eu ter partido para a dança folclórica e realmente eu posso dizer que eu amei. Conhecimento nunca é demais, mas você está trazendo aqui alguns detalhes que às vezes a gente não se dá conta de toda a pesquisa que envolve essa dança que é folclórica. Isso, envolve muita pesquisa. Agora sim eu estou um pouco mais parada por causa da pandemia, porque tudo parou, né? Mas assim, eu posso dizer, não tive fim de semana. Era só pesquisa, isso não é só pesquisa de dança, isto é mais pesquisa de dança, tudo é estudado, no mínimo botão, no mínimo corte, tudo tem que ser bem feito de acordo com a região. Eu sempre gostei muito disto, eu sempre me dediquei bastante para esta parte. Tenho nos municípios assim feito que eu realmente me orgulho, trajes folclóricos de muitas regiões da Alemanha. Devo ter mais que 70, 80 trajes, divididos em várias categorias pelos municípios, todos estudados, todos de alguma região da Alemanha. E me conta como foi a participação nos festivais internacionais. Essa participação de festivais internacionais também foi pelo fato de eu gostar muito do que eu faço e de querer oferecer alguma coisa para os meus alunos. Porque eu
sempre vejo a dedicação também, né? Tem que haver uma dedicação. Eu realmente, na minha vida, tive bastante grupos com dedicação. Então, assim, a gente criou uma afinidade com o grupo de Langenbeck, da Alemanha, porque eles vieram conhecer a região da Westfália. E dali começou, em 1995, parece que foi, eles vieram para a Westfália e colocaram lá para o município que nós temos que fazer um grupo de dança alemã, porque eles queriam convidar nós para ir para a Alemanha pelo Festival Internacional. Então a gente até começou com o CAPEF aquela vez, né? O grupo da Westfália, assim veio me convidar lá em casa para iniciar o grupo, mas o objetivo já era esse, de ir para a Alemanha. Começamos com dança alemã, mas lá na Alemanha, quando tu vai representar o Brasil, tu não faz dança alemã, tu leva a dança do Brasil. Aí já foi o primeiro desafio, mas como eu estava acostumada, desde que eu tinha iniciado com danças escolares, com danças rítmicas, tudo, já partia sempre muito para esses trabalhos temáticos. Já pesquisava muito, então alguma noção eu já tinha de figurinos e tu passa a pesquisar, né? Depois entrou a história da internet no Colégio Teutônia, também já fazia bastante desfile temático, né? Com imigração no Rio Grande do Sul, aquela vez, né? Fizemos um desfile, então tu vai pesquisando e vai criando gosto por isso, né? Então não foi muito difícil instituir outros ritmos para ir para a Alemanha. Então nós fomos 5 vezes para a Alemanha. Na primeira vez, nós levamos dança alemã, mesmo não podendo representar, mas de tanto que eles queriam que a gente viesse para lá, e daí para fazer aquele início de intercâmbio, né? Aí nós levamos dança gaúcha, preparamos o mesmo grupo para a dança gaúcha, então. Aí tu vai acrescentando. No seguinte festival, nós já incluímos samba. Meu Deus, eles adoraram o samba. Daí quando eu voltei, eu acho que na 4ª vez eu disse, não, agora só vou mais para a Alemanha se eu conseguir um projeto onde eu consigo levar no mínimo 5 ritmos brasileiros para a Alemanha. Nós conseguimos um projeto via LIC e conseguimos fazer os figurinos e terminamos levando 7 ritmos para a Alemanha. Em média, 17 países que participam desse festival internacional. E os grupos, o povo, todo mundo, eles adoraram as danças brasileiras, porque elas são alegres. Todas as nossas danças têm ritmos alegres, né? E assim, enfim, eu tive sempre muita motivação, me motivava com isso os meus alunos. E graças a Deus sempre deu tudo certo. Com saudades de ir para lá de novo, porque esse festival acontece de 5 em 5 anos e nós já conseguimos ir 5 vezes. Nós já percebemos que a Glaci é movida a desafios, mas o que te motiva? Me motiva muita coisa, mas é a arte. A arte, assim, me torna, assim, uma pessoa que me ajuda diariamente, por isso eu ainda continuo envolvendo na arte, fazendo o que eu gosto. E se eu não estou nessa motivação, eu também sou bastante acelerada para trabalhar. Hoje eu li um texto sobre isso ainda, que a gente não deve exigir tanto de si, porque se tu exige muito de ti, tu exige dos outros também. Eu pensei assim, meu Deus, é uma realidade. Às vezes tu não entende, às vezes tu tem alguém do teu lado trabalhando, né? As pessoas não são tão aceleradas e tu começa a te frustrar, né? E eu tô querendo tomar um pouco de cuidado com isso, porque apesar da minha idade e tudo, eu continuo acelerada, muito acelerada. As coisas têm que dar certo, né? E eu sou realmente motivada pela arte, gente. Bom, a gente sabe que você tem uma relação como professora com as prefeituras, mas agora você está num novo desafio que é ser subsecretária. Como você tem encarado isso? Olha, no começo foi bastante difícil pela burocracia. Digo burocracia pelo tipo de papel que tu tem que fazer para chegar até um ponto final. Ainda hoje estou sofrendo um pouco com isso, mas tendo bastante apoio
na prefeitura, entre colegas, prefeito, todos assim, estão de braços abertos sempre para te ajudar, mas realmente, para mim foi o maior desafio até hoje, porque eu gosto de ver, sempre fui de ver o resultado logo, né? Na verdade, quando tu trabalha com prática, com dança, com tudo, tu tem um resultado imediato. E atualmente eu não tenho mais isso. Então eu estou me educando para isso, né? Para ter um resultado depois de talvez 6 meses, 7 meses, né? A longo prazo. Qual a expectativa daqui para frente? Porque a gente sabe que a Secretaria da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer envolve não apenas a questão da arte e da dança, mas, como você dizia, precisa de muita pesquisa para a dança. E aí eu lembro também que nós temos um museu aqui em Teutônia. Sim, até a gente nós iniciamos entrando em janeiro, foi a primeira coisa que a gente fez, foi olhar o museu, iniciamos um projeto, o projeto está pronto, encaminhamos para emendas, né? E a gente vê que o museu tem que acontecer alguma coisa. Nós temos muita coisa boa em Teutônia. Realizamos um projeto, eu acho ele muito bonito. Estou realizada com esse projeto, só queria que acontecesse a execução dele, porque ele ficou todo temático, com o Henrique Ibel, todo sensibilizado com salas temáticas, né? Que tu entra de uma sala para outra, tu sempre vai te afrontar com outros temas, né? Todo o museu foi montado em cima disso. Quando tu entra na sala do instrumento, tu tem música cênica, né? Imagino que fique lindo, mas a gente tem que esperar até sair do papel, não é fácil, até ganhamos promessas, estamos indo atrás, né? Vendo se há viabilidade de fazer um museu novo ou de repente fazer uma outra coisa, né? A gente já estudou várias possibilidades, nós temos que fazer isto, mas acredito que vai demorar um pouco ainda, não, como eu disse, não estou conseguindo as coisas de uma hora para outra. Enquanto isso, é um desafio por dia e a gente começa pelas pequenas coisas. A nossa cidade já está ficando mais bonita. Coisa boa ouvir isso. A gente está batalhando bastante para isso. Estamos trabalhando em cima de projetos de ornamentação natalina, saindo pronto quase já do papel, tanto para a ornamentação, que vai ficar muito bonita no centro administrativo. Também acontecerão... vai acontecer este ano uma parada natalina, onde estamos envolvendo as escolas, porque como eu sempre trabalhei com isso, eu sinto a necessidade que as crianças têm dessa participação, né? Porque várias vezes em outros municípios, quando a gente contratava um show, as mães no final do show vinham dizer, Glaci, e agora são as nossas crianças? Ou as nossas crianças não vão se apresentar? E eu vejo isso aqui em Teutônia, eu penso nos pequenininhos, porque nós todos temos uma história antiga do Natal, né? Nós sabemos contar alguma coisa. Pergunto para as crianças hoje em dia, eles lembram de alguma coisa? Este é o meu motivo de começar uma parada natalina e continuar em anos seguintes com tema natalino, mas dentro do tema natalino dá para fazer várias outras paradas, né? Com outros estilos de tema. Enfim, esse ano vai ficar lindo. Todas as escolas vão participar, não é que todos vão desfilar, mas com uma média de 20 alunos que vão representar cada escola, para acontecer que no ano que vem vão ter outros alunos que querem participar. A gente vai fazer um rodízio para todos viverem e sentirem o que é um Natal. E para isso a gente conta também a participação dos pais, a participação das escolas, do público em geral, que venham visitar a prefeitura. Em dias de semana, em fins de semana, a gente vai colocar bastante atrações com as crianças, para as crianças, né? Já aguardamos ansiosos o fim do ano. Glaci, agradecendo a tua participação aqui no programa e nos permitindo conhecer um pouquinho mais da tua história e as possibilidades da educação física, eu deixo um espaço para que você deixe um recado para quem está nos ouvindo. O recado que eu posso deixar, façam o que vocês gostam, porque hoje eu posso dizer, eu me realizei com tudo que eu fiz.
eu sempre fui feliz na minha área. E eu espero continuar estes 4 anos também, conseguir realizar o que eu trabalhei com tantos anos e sair realizada como eu saí realizada da outra parte. E venham participar e garanto para vocês que Teutônia vai ficar muito bonito de agora em diante, em outros sentidos também. Estamos trabalhando muito no turismo também. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com a subsecretária de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer de Teutônia, Glaci Kundler-Dickel. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.